Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 13 até o 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Texto bastante conhecido da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar de um modo especial ao nosso coração no dia de hoje. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem despertar a nossa mente adormecida, para que possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus ministra na tarde de hoje. Fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos a ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ajuda-nos, ó Pai, a ser o sal da terra e a luz do mundo. Que o Teu nome, através de nós, seja glorificado, Senhor, não com as exterioridades religiosas insípidas, mas com essa chama viva que vem do alto, vem do Teu Espírito sobre nós. Fortalece-nos para que possamos testemunhar do Evangelho mais com ações do que com palavras. Faz assim conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente tem trazido à igreja uma série de palavras que nos remetem a testemunho, a um convite, a uma convocação, uma santa convocação da parte do nosso Deus, para que nós testemunhemos em tempo e fora de tempo. E eu tenho a impressão que o Senhor tinha em mente que esse testemunho, ele não fosse um testemunho apenas de palavras. Parece que aquilo que tem sido dito tem precisado do respaldo das ações práticas. Do contrário, cai no vazio e não alcança as pessoas de fato. No texto lido, que vem logo após as bem-aventuranças, Jesus usa as metáforas do sal e da luz para ilustrar a nossa missão neste mundo, tanto como cristãos individualmente, mas especialmente como igreja, como corpo vivo de Cristo sobre a terra. Há um antigo sermão de um pregador do passado chamado Charles Spurgeon, que o tema desse sermão, baseado nesse texto, era alimentar as ovelhas ou divertir os bodes. Parece que os tempos mudaram, mas os problemas continuam os mesmos. As pessoas continuam procurando Cristo pelo pão que perece. E é interessante que nós não encontramos hoje conversões movidas a choro, a lamento sincero de coração, quebrantamento das pessoas por se sentirem envergonhadas pelos seus próprios pecados. Hoje parece que existe uma tendência das pessoas enxergarem sim o pecado do outro, mas nunca o próprio pecado. E nós temos insistido muito nos últimos tempos para que nós permitamos que o Espírito de Deus faça uma grande auditoria nos nossos corações, e a gente possa fazer, como diz aquele cântico antigo, a começar em mim,
quebra coração, para que sejamos um, como tu és em nós. Nenhum de nós está pronto. Nem eu, nem o pastor Malta, nenhum de nós. Porque crente maduro Deus escolhe. No passado as pessoas vinham a Cristo com esse quebrantamento de espírito, com essa profunda consciência do próprio estado de miséria. Hoje já não se vê essas entregas de vidas movidas por uma consciência profunda desse estado de alma. O que foi que mudou? Boa pergunta. Será que é possível encontrar essa resposta? Eu queria tecer algumas considerações sobre esse texto. O uso do sal no mundo antigo era imprescindível para a preservação de determinados alimentos, além do seu uso culinário, a gente sabe, para dar sabor a determinados alimentos. E como não havia sistema de refrigeração, era imprescindível que se usasse o sal para preservar os alimentos da deterioração. Do mesmo modo, a luz, numa sociedade antiga sem energia, as lamparinas do passado eram tão importantes nessas sociedades. Muito bem. O sal precisa cumprir o seu papel, do contrário, tem que ser jogado fora, pois para nada mais serve, senão para ser lançado fora. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. E assim é a missão do crente, da igreja como um todo. Se não cumprir seu papel, será lançado fora. Para nada mais presta, senão para ser lançado, para ser pisado pelos homens. Olha que coisa interessante. Não cumprir o seu papel não é cristão de fato. E a gente vai perceber isso muitas vezes nas nossas próprias posturas. Será que houve uma conversão real na minha vida? Será que eu tenho sido sal e luz por onde eu tenho passado? Essa pergunta deve ser feita sempre a nós. Nunca ao, eu acho que aquele irmão ali, ele não é servo de verdade. Aquele irmão ali está meio complicado. Nós não somos autorizados pelo Senhor para julgar o outro. Mas nós somos autorizados pelo Espírito a examinar-nos a nós mesmos. Cada um de nós examine-se a si mesmo. Essa é a ordem do Senhor por meio do apóstolo Paulo. E aí a gente tem parado para perguntar: a luz precisa ser luz e colocada no alto das casas, para que ilumine todo o ambiente. O sal precisa cumprir seu papel fora do saleiro. Sal no sal não serve para nada. Aqui nós temos várias luzes dentro do templo, mas eu acredito que uma luz só traria uma luminosidade suficiente para que a gente não permanecesse no escuro. Luz, 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 luz na luz. A luz, ela corresponde ao seu papel na hora que ela entra nas trevas, ela dissipa as trevas. O sal fora do saleiro, além de impedir uma deterioração, ele dá sabor. E aí, a grande verdade de hoje: não percamos o sabor, nem escondamos a nossa luz. A gente tem a impressão que a luz de muitos crentes essa luz tem estado debaixo das camas, debaixo dos lugares, encobertas. A igreja contemporânea tem abandonado a pregação ousada e doutrinária da palavra de Deus, praticada por Jesus, por seus apóstolos, para ser agradável àqueles que ouvem. Sobretudo em tempos de... como é que chama hoje? Tem uma expressão muito usada hoje: politicamente correto. Eu não posso dizer isso porque é politicamente incorreto. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é contemporânea, a palavra do Senhor é uma só, e a gente não pode tornar essa palavra palatável para agradar a A, B ou C.
e justificar frivolidades sob o pretexto de ganhar multidões para Cristo. E a pergunta: onde estão esses convertidos? E aí eu fico pensando, será que os dados que nos chegam sobre conversões em massa, esses dados têm sido verdadeiros? Verdadeiros convertidos fazem a diferença no mundo. Verdadeiros convertidos não estendem o dedo para acusar. E eles são caracterizados por atos concretos de amor. No rol das funções da igreja, seguramente não está o entretenimento. O povo tem fome e sede da palavra de Deus. O Brasil chegou do jeito que está, porque a igreja não tem cumprido o seu papel. Não é indo para as redes sociais fazendo campanha política, não é indo para as redes sociais dizendo impropérios uns com os outros que a gente vai mudar essa nação. Essa nação vai mudar quando os crentes, eles cumprirem o seu papel sobre a terra. Amém. Quando eles forem sal, quando eles forem luz, quando eles curvarem seus joelhos e começarem a clamar em nome de Jesus, aí ganharemos essa nação. Aí veremos a glória de Deus descer de uma forma tremenda nesse lugar. Do contrário, as coisas irão de mal a pior. E aí a gente pergunta, será que o alimento distribuído ao povo hoje, sobretudo pela igreja eletrônica, bem nutrido espiritualmente? Espaços caríssimos na mídia são usados para pregoar proselitismo eclesiástico. É a minha igreja que é melhor do que a sua. Há uma competição. A gente tem dito aos evangelistas dessa comunidade: olha, anuncie o Cristo. Conduz essa pessoa para a igreja mais próxima da casa dela. Se for essa comunidade, amém, Jesus. Nós não estamos preocupados em igreja de multidão. Nós estamos preocupados em semear a santa semente nos corações, sobretudo com atos. O diabo, ele é especialista em desmascarar pecados. Igreja não salva, denominação não salva, pastor não salva, padre não salva, só Cristo salva. Outra característica, tanto do sal quanto da luz, é que precisam estar no lugar certo, na hora certa. Eu tenho pensado muito nesses dias sobre o nosso país. Ninguém tem me visto fazendo campanha política nas redes sociais. Vocês não viram e vocês não vão ver. Eu não sou fulano nem sou cicrano, eu sou Jesus. Amém. Só Jesus muda a realidade desse país. E eu queria muito, tenho chorado muito nos últimos tempos, tenho clamado muito. As noites têm sido praticamente insones, porque eu tenho visto que não é a postura correta, não é a forma correta de se mudar uma história. O texto nos traz 3 revelações sobre o propósito da igreja e o propósito nosso como cristãos individualmente. Primeira revelação: fomos chamados para fazer a diferença. O Senhor diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Jesus afirmou que somos sal e luz, não apenas no sentido de ser agradável, mas no sentido de preservar da deterioração e de dissipar as trevas. Precisamos ser exemplo para o mundo e militarmos ofensivamente contra o mal que tem assolado o mundo, especialmente o nosso país, e que muitas vezes tem adentrado a igreja com a nossa permissão. Precisamos voltar a alimentar as ovelhas com alimento substancioso e deixar de divertir bodes com os nossos picadeiros eclesiásticos. Chega!
A igreja não é um circo. Pregador não é palhaço. Quantos entretenimentos têm adentrado a igreja do Senhor e tirado o foco de Jesus? As igrejas e crentes insípidos apagam o Espírito Santo ao deixarem de cumprir a sua missão, anunciar ousadamente o Cristo, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Jesus não propõe formalismos religiosos, mas atos concretos de amor, e não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos, como fez Jesus. Meus amados, outro dia eu vi uma coisa tão tremenda, uma imagem publicada na internet, dessas imagens que publicam, um sujeito grandalhão, tatuado da cabeça aos pés, lendo a Bíblia. E ele sentadinho ali lendo a Bíblia, e dois cristãos estereotipados, com suas roupas exteriores de crentes, está pensando que é um cristão. E ele está ali sentadinho, quieto, lendo a palavra de Deus. Quem somos nós para julgar? Temos dito exaustivamente neste lugar que Jesus não veio fundar uma religião, mas implantar um reino. Os súditos do grande rei precisam fazer a diferença onde estão. Do contrário, nos tornaremos religiosos repulsivos. Religiosos de exterioridade. Não é a sua roupa, não é a sua aparência, não é o seu cabelo que faz de você um cristão. É aquilo que está lá dentro do seu coração. E o Senhor é aquele que prescruta mentes e corações. O Senhor é aquele que enxerga a profundidade do nosso coração. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Então, pare de olhar para aquele que está tatuado da cabeça aos pés e vá se converter. Em nome de Jesus. Segunda revelação. Precisamos cumprir o propósito para o qual fomos alcançados. E o texto diz: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Seja luz, seja sal. Isso vai ser cobrado de cada um de nós. O sangue de muitos será requerido da nossa mão. O que temos feito a respeito? Se realmente fomos alcançados por Deus, cumpriremos o nosso propósito de ser sal e luz no mundo que jaz no maligno. Meus amados, a situação vigente, a situação à nossa volta, ela está cada vez pior. E isso não é uma palavra de terrorismo, não é uma palavra profética, não é uma palavra visível. É uma constatação de tudo que a gente está vendo lá fora. As famílias têm estado ameaçadas. A ética, a moral, os costumes. Cadê a igreja? A igreja fica se engalfinhando, trocando impropérios, igualzinho àqueles que estão lá fora. Qual é a diferença? Se nós não cumprirmos o nosso papel, seremos lançados fora. A luz dos crentes é uma luz que precisa ser focada, não difusa. A chamada luz negra é própria apenas para os ambientes que querem esconder algo. A luz do cristão precisa ser clara e reluzente para dissipar as trevas. Os ensinos de Jesus são prescrutadores e são ministrados para impactar. Não importa se você gosta de ouvir falar do inferno ou não. Mas a palavra nos diz que o inferno é real e sem Cristo caminhamos para ele. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Salvação é coisa séria, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós não estamos aqui para diverti-los no domingo à noite, porque vocês não têm nada mais importante para fazer. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Jesus está às portas. Amém. Amém. A palavra de Deus continua a mesma. Continua tão contemporânea quanto nos dias dos patriarcas, dos santos profetas, dos apóstolos de Jesus, de João Batista e do próprio Cristo. Estamos num mundo e sobretudo em um país idólatra, violento, permissivo, feiticeiro, demoníaco, de valores invertidos, e só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai, não há outro. Não há salvadores da pátria humanos. Olhem para Jesus, clamem por Ele, chorem por essa nação, e veremos a glória de Deus descer. Não dá para perdermos tempo inventando moda com pregações e atrativos vazios. Deus é Deus de oportunidades, e pela sua misericórdia ainda é tempo de anunciarmos com ousadia essa palavra viva. A nossa tarefa é anunciar, é semear. A do Espírito é converter. Não somos convertedores, apenas somos semeadores. Semeemos em tempo e fora de tempo. Estenda a mão àquele que está perto de você. A caridade para ser boa, ela começa dentro da sua casa. Abrace, fortaleça aquele que está enfraquecido. Pare de resmungar, pare de murmurar. Quanta murmuração, quanta ingratidão no meio do povo de Deus. A minha oração hoje é para que essa palavra possa impactar o seu coração e incomodar muito você. A igreja não é uma casa de diversão ou casa de negócio, mas agência de salvação. Ela precisa funcionar efetivamente fora dos portões. Nos reunimos no dia de hoje, nos dias de culto, mas a igreja acontece lá fora, fora desse saleiro. Que a sua semana seja uma semana produtiva, seja uma semana de semeadura. Estenda a mão, ouça, ore por alguém. Faça algo por alguém. Deixe que essa pessoa perceba que você é de Deus e então se cale e testemunhe com atos concretos de amor. Terceira revelação do texto: quando cumprimos esse propósito, glorificamos o santo nome do Senhor. Versículo 16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que possamos glorificar o nosso Deus com as nossas boas obras. A missão de promover entretenimento não produz verdadeiros convertidos. Por isso temos visto tanta desistência. E as pessoas às vezes dizem assim: olha, eu já fui crente. Mentira sua, você nunca foi. Quem diz isso, quem afirma isso nunca experimentou o novo nascimento. O centro do culto é o Senhor, Cristo e este crucificado e ressurreto. A tendência hoje é uma pregação humanista, antropocêntrica, com o homem no centro, quando na verdade toda pregação deve ter Jesus no centro. Tudo converge no Cristo, tudo vem dele, é para ele, é para a glória dele. Tanto a mensagem pregada quanto os louvores entoados precisam ser cristocêntricos. O Senhor se manifesta através de sua santa palavra e dos dons que ele concede aos santos no seio da igreja. O que tem de profeta de plantão desagregado da igreja, misericórdia de nós. Quantos profetas? Ah, vou ali na esquina que tem uma irmã que tem uma palavra profética, eu vou perguntar a ela o que é que eu faço sobre isso. Sua Bíblia perdeu as letras? Ah, Deus não fala comigo, Deus não fala com você, ou a sua Bíblia está fechada demais? Amados, de Deus não se zomba. O povo de Deus dos nossos dias precisa resgatar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E para terminar, para fazermos a diferença no mundo, cumprindo o propósito para o qual fomos alcançados, há 3 pilares sobre os quais devemos nos firmar. Primeiro pilar:
comunhão ou koinonia uns com os outros. Quando a palavra fala de comunhão, não está falando de clubes eclesiásticos, de guetização da igreja, mas de interagir, não de forma transigente, se misturando com o mundo, mas influenciando positivamente onde se está plantado. Segundo pilar, evangelismo ou querigma, anunciar, alimentar e fortalecer as ovelhas em tempo e fora de tempo. Para isto, não precisamos de títulos ou nos engajar em ministérios. Precisamos apenas aprender a estratégia da igreja primitiva. Cada um anunciava aquele que estava mais próximo de si. Ganhe pelo menos uma pessoa para o Senhor. Todos nós somos responsáveis por todos. Todos pastoreamos a todos. Este é o sacerdócio universal dos santos. Em terceiro lugar, a terceira coluna sobre a qual estamos firmados é a intercessão. Orar, pagar o preço com jejuns e lágrimas em favor uns dos outros. A gente está numa semana decisiva, semana para decidir os destinos dessa nação. Clamemos, falemos com o Senhor sobre o assunto. Que o Senhor, Ele nos conceda graça e misericórdia e nos faça despertar enquanto há tempo. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?